toda essa informalidade e improviso tem razão de ser. É a primeira vez que a gente faz um encontro como esse, e a ideia é que seja um bate-papo, uma conversa, uma roda de conversa, como o nome diz, muito informal, sobre, enfim, jornalismo, sobre as matérias que vocês fizeram, sobre como é que foi chegar ao resultado que vocês apresentaram. Aqui essa conversa tem, enfim, claro, a realização do prêmio Vladimir Herzog, do Departamento de Jornalismo da PUC, da agência online Maurício Stuttenberg, e também da Rede PUC e da TV PUC. A gente em breve vai estar aí com o sinal restaurado e vamos transmitir também isso pela internet, para quem não pôde participar aqui nessa conversa, tá certo? Queria que a Angelina Nunes apresentasse os nossos colegas vencedores e a gente começasse então a conduzir essa conversa. E essa roda de conversa, como o Aldo tinha falado, é uma oportunidade que a gente realmente não encontra nos outros prêmios, né? O que a gente está tentando aqui também é, de alguma forma, sensibilizar a todas as organizações de prêmios para que eles façam isso. Que antes do reconhecimento pelos seus pares, que é a hora realmente da entrega do troféu, que é uma coisa bacana, que é um reconhecimento, uma coisa que a gente nunca esquece, a gente possa também fazer isso aqui, a gente conversar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, os desafios, as coisas maravilhosas, os empecilhos, os obstáculos. Eu acho que a hora é legal da gente estar aqui junto e trocando essa informação. E como é que é fazer rádio? Onde você faz? Bom, fazer rádio na Nacional da Amazônia, em Brasília, para transmitir para toda a Amazônia Legal, tem um complicador, né? Porque a gente não viaja muito para a região. Então, a gente tem que tentar fazer alguns milagres, achar uns telefones e ter muita pesquisa. E o trabalho é basicamente pesquisa e ligações e contatos. Eu acho que isso é o mais difícil de fazer matéria estando em Brasília para uma rádio peculiar, né, como a Nacional da Amazônia, que cobre esses assuntos específicos da região. Mas eu gosto muito. Na época da TV Brasil, a gente fez algumas reportagens sobre a Amazônia e eu queria até aproveitar o momento para contribuir um pouco, mencionar alguns casos, sobretudo o caso de Coari, onde fica a base de Urucu, que é a principal produtora de petróleo em terra no Brasil e a principal produtora de gás natural do Brasil. Coari, para vocês terem uma ideia, quando a gente estava chegando lá, baixou o jato da Polícia Federal para prender cerca de 10 a 12 traficantes e depois a polícia teve que ficar atrás da gente também, porque a gente recebeu ameaça do filho do prefeito, que estava respondendo a processo por assassinato, processo por pedofilia, processo por desvio de recursos públicos. O irmão é secretário de Fazenda, a mulher é secretária de Ação Social, enfim, aquele quadro que eu acho que se repete em muitas capitais no interior do país e naquela região norte, infelizmente, tem acontecido em vários municípios. A rádio local, que fazia oposição à prefeitura, foi incendiada e recém-construída há 2 meses, quando a gente chegou lá. O locutor principal, que tem um blog de denúncias contra esses desmandos da administração, estava com o filho sob ameaça de morte por parte dos filhos do prefeito. O dono da empresa de radiodifusão teve que se deslocar para Manaus, porque ele estava com medo de dar as declarações lá na própria cidade de Coari, para conversar conosco. Ou seja, com tudo isso, eu estou querendo chegar ao seguinte ponto. No meu entendimento, de forma a contribuir com esse debate, eu acho que um primeiro esforço desse grupo interessado em reportagens investigativas seria de tentar
adensar e concentrar essa relação com os jornalistas que estão nessas localidades distantes, até para manter uma comunicação mais próxima e tentar fazer um esforço até de proteção, de comunicação, porque alguém que vá daqui, como eu fui de Brasília para a Amazônia, ela foi do Rio para a Amazônia, enfim, de outro lugar, ou de São Paulo para a Amazônia, certamente não está correndo o mesmo risco que uma pessoa que está lá o tempo todo, com a família ali, exposta a todo tipo de situação. Então, e essas pessoas que estão lá têm a informação de muito mais qualidade que nós que saímos de um local distante, que eles estão vivendo aquilo em primeira mão. E a outra colaboração, a outra sugestão que eu faria, é o que já se faz por vários veículos de comunicação no exterior, que tem cobertura no Oriente Médio, é treinamento. Por exemplo, a gente fez uma reportagem sobre fronteiras que a gente teve que ir para Guaíra, que é aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Foz do Iguaçu. E a gente entrou num barco junto com a Polícia Federal e da Guarda Nacional, e eles com a metralhadora e uma escopeta, ou um fuzil, melhor. Era um fuzil e uma metralhadora. E a gente foi chegando próximo de uma daquelas clareiras onde eles desembocam com os produtos, cigarros, armas, drogas e tal, e que são, na verdade, dezenas, centenas de clareiras dessas, ali entre o Paraguai e o Brasil. E ali, quando você está chegando na clareira, você vê que você está absolutamente exposto, apesar do colete à prova de balas, e aquele colega da Bandeirantes, que também trabalhava na TV Brasil, cinegrafista, que foi alvejado lá no Rio, provou que um colete não necessariamente protege sua vida. Acho muito bacana você registrar isso, porque o quanto o nosso trabalho cresce quando a gente conversa, quando a gente se fala, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco uma coisa de enfim, décadas atrás, essa troca no boteco, essa conversa mais informal. Hoje em dia, cada um faz o seu, não olha muito para o lado, e eu acho que até chegar à Amazônia, a gente não consegue chegar aqui, às vezes, do outro lado da rua, né? Eu acho que é importante, fundamental esse contato, mas em todos os níveis, né? Vocês falaram bastante sobre essa relação, essas ameaças que o jornalista sofre na sua prática profissional quando ele quando ele beira a temática do crime organizado nas diferentes instâncias. O que a gente poderia dizer de ameaças que vêm em outra ponta, quando vocês se enfrentam com o poder público seja omisso, o poder público seja conivente? Eu acho que o atual cenário de violência da cidade legitima a ação da polícia. Isso é visível acompanhando comentários de todos os portais grandes, Estado, Folha, UOL, IG, qualquer portal, qualquer matéria que noticie o assassinato de criminosos, os leitores eles legitimam esse assassinato por problemas que, na minha opinião, são problemas complexos, são de julgar, né? Os leitores são todos a maioria dos leitores é a maioria dos que se manifestam. Então, por exemplo, a matéria que eu fiz era sobre educação, ensino superior dentro de regime fechado. E teve não teve muita repercussão na época, e os poucos comentários eram do tipo: bandido tem que trabalhar, bandido não tem que estudar. O que isso tem a ver com o caso do Caramante? Na minha opinião, muita gente acha e julga ele como um defensor de bandidos. E isso dificulta, na minha opinião, uma mobilização maior, que tem que ser, na minha opinião, da nossa categoria, para protegê-lo
enfim, incentivar que haja um questionamento do que é falado e do que é incitado por esse coronel, que está envolvido no caso dele, e pelas pessoas que concordam com ele. Aproveitando o que você colocou, a matéria que a gente abordou e que fez chegar até aqui, recebeu o título de Liberdade Aprisionada. E foi um tema que a gente escolheu porque a gente fala dos bandidos na rua, a gente mostra que os homicídios, os sequestros e todo tipo de crime está acontecendo, e eles são jogados nas penitenciárias, nas casas de detenção. E nos surpreendeu quando nós, fazendo uma pesquisa, descobrimos que 85% dos detentos que ganham a liberdade, 85% voltam a cometer crimes e voltam para o sistema penitenciário. Esta é a realidade em Pernambuco, e que não está muito diferente da realidade nacional. Então, a gente colocou, você falou que no seu material, na sua reportagem, você falou da educação que é feita e que as pessoas questionaram que bandido tem que trabalhar, não que receber educação. E nós levantamos essa polêmica em Pernambuco porque os bandidos estão sendo tratados como animais. E se eles são tratados como animais, um dia eles vão sair de lá. Poucos são aqueles que morrem lá dentro, mas a maioria sai. E quando sai para roubar, sai para matar, sai para sequestrar, sai para fazer a baderna muito maior do que foi feito antes. A nossa ideia foi levantar essa polêmica no Estado e fazer com que as pessoas começassem a refletir que não era só cobrar do governo que tinha que ter mais policiamento na rua, ou que os bandidos tinham que ser presos, ou que a justiça tinha que dar, de repente, assim, não, vai ficar para o resto da vida atrás das grades. Ninguém fica. E no sistema que nós vivemos hoje, muitos até por crimes de sequestros, ou assalto a banco, homicídios, acabam saindo bem mais rápido do que a gente pensa. A gente também recebeu muita crítica. Muita gente questionou e dizia que preso não tinha que ter regalia, não. Tinha que ficar, ser tratado mesmo como animal. Só que não defendendo o que ele fez. Mas ele lá vai sair um dia. E eu disse, a gente da sociedade, nós que estamos aqui, pessoas de bem, ou pelo menos que não matamos, não roubamos, não cometemos crime algum, a gente acaba ficando preso do lado de fora e morrendo de medo. Porque se eu acusei alguém, se eu fui testemunha de um crime, essa pessoa quando sai, ela sabe quem eu sou, sabe onde eu moro, né? E se eu ainda sou uma jornalista e que estou com a minha carinha todo dia no vídeo, é pior ainda. Eu acredito que, se não todos ou a maioria, já foi ameaçado, já recebeu, já teve telefone grampeado, todo mundo já passou por uma experiência como essa. A discussão que nós levantamos foi essa. E de cobrar do governo do Estado, lá em Pernambuco, o que ia ser feito? Ou simplesmente ia se continuar naquela história de vender uma situação de que o Pacto pela Vida que foi implantado lá e que para alguns estados também está servindo de modelo, simplesmente foi retirar os bandidos da rua e jogar dentro de uma caixa de concreto, 4 paredes. E depois, o que acontece? A imprensa lá em Pernambuco, durante muito tempo, pelo menos nos últimos 8 ou 10 anos, ficou proibida de entrar nos presídios, principalmente quando começou a vir à tona as comissões de direitos humanos, de visitar e saber as situações de alguns presídios no estado de Pernambuco eram as piores do país. Mas não sei porquê, ou se acredito até que houve um interesse político numa discussão, numa briga de poder entre o legislativo e o executivo no estado, que as portas de alguns presídios foram abertas para a gente no começo desse ano, e assim a gente pôde entrar e ouvir o que os detentos estavam fazendo, o que eles tinham a dizer. E aí nos surpreendeu quando eles cobram, e cobram dizendo mesmo, se você não faz nada por mim, que estou aqui dentro, vivendo como animal, pode ter certeza, quando eu sair daqui eu vou matar e vou continuar roubando, enquanto eu estiver vivo. A situação do Pará, ela é um pouco diferente da situação dos outros estados brasileiros. A gente tem um estado de tamanho de dimensões continentais. Para começar, já se começa por aí. O Pará é um dos maiores estados do país. E é um estado que ele tem
diferenças regionais dentro do próprio estado. Então, se você vai no nordeste do Pará, é como se você estivesse num outro estado completamente diferente do sul do Pará. O sul do Pará foi colonizado por migrantes incentivados pelo governo federal nos anos 60, nos anos 70, então, toda uma história de grilagem, de invasão de terra, de conflitos pela posse da terra. Então, a gente vive um outro tipo de realidade em relação a isso, né? Que nós temos uma questão do campo, ela, embora não esteja mais tão presente como era nos anos 80, anos 90, mas ainda é uma realidade que nesses locais é ainda de pistolagem, de ameaça ao direito pela terra. Então, são realidades que fogem um pouco até de uma dinâmica de uma violência urbana, embora Belém não seja exatamente um paraíso sobre a face da terra. Também é uma cidade extremamente violenta, dura. Belém se tornou uma cidade dura. A gente fez a reportagem nossa que foi contemplada no prêmio, foi, na verdade, um pouco desse conjunto de violência que vem ao longo dos anos 60, 70, 80, embaixo, que é contar a história do Major Curió, né, que é o personagem, talvez, um dos personagens mais emblemáticos da ditadura militar, quando se fala no Pará, quando se fala em Guerrilha do Araguaia, quando se fala em garimpo de Serra Pelada, quando se fala em Curionópolis, quando se fala em pistolagem e tal. Então ele acaba sendo um personagem que atravessa essa história recente do Pará, né? Está, digamos assim, no ocaso da vida em Brasília, ainda não se sabendo se vai ser julgado ou não, que é uma ação que o Ministério Público Federal iniciou agora para tentar levá-lo ao tribunal por conta de sequestro dos militantes do PCdoB na época da guerrilha. Tem acusações também que ele matou um adolescente em Brasília também, por questão de assalto. Enfim, mas acaba que ele é um símbolo, talvez um pouco dessa história. Talvez ele simbolize muito bem o que foi e o que é um pouco do Pará nesse período. Eu queria só aproveitar também, já que a gente está aqui do lado, eu queria que o Francisco, de João Pessoa, ele falasse para a gente, vocês que fazem imagem, principalmente os câmeras, os fotógrafos, vocês ficam muito expostos, né? Às vezes, nós, repórteres, estamos numa ponta, vocês estão na outra, né? E fora dos grandes centros, né? Estou falando de Rio, São Paulo, enfim. E trabalhar em João Pessoa é confortável, não tem nenhum problema? Você é o único aqui de nós que está super zen ou não? Não é bem assim, não. É mais calmo, acredito que seja mais calmo, mas os problemas que tem no Rio, os problemas na favela, a gente tem lá também. São menores, claro. A favela lá em João Pessoa não tem o mesmo número de habitantes do que no Rio de Janeiro, São Paulo, tal, Recife até, tem maiores. Mas tem comunidades que a gente não entra, certo? Por causa do tráfico de drogas. Aí, por exemplo, no bairro Mandacaru tem 3 comunidades. Beco de Zé Borges, Porto de João Tota e Beco da Baleadeira. Pelos nomes, vocês já sabem. Pelos nomes dá para vocês entenderem. Então, mas a Secretaria de Segurança começou também com um programa de UPS, Unidade de Polícia Solidária, que nesses locais a gente ainda consegue chegar próximo. Mas tem outros pontos que a gente entra tranquilo, sem problema. O nosso problema maior que eu tive assim, durante esse tempo que eu trabalho é mais por causa dos agentes públicos, a polícia mesmo, entendeu? Já fui ameaçado por policial civil, porque eu botei uma foto na capa que ele estava e ele era do grupo especial de não sei o que, e não podia aparecer. Então, foi uma repercussão muito grande na época. O sindicato botou nota, API, o jornal deu a maior força, ligou para governador, ligou para secretário de segurança. Então, esse ano teve radialista que teve a casa metralhada. Acontece. Agora eu acho que é mais tranquilo do que nos grandes centros, viu? Vou comprar minha passagem agora. Quero ficar no beco da onde? Beco do Zé Borges. Acho que é ótimo. Da Baleadeira também.
A gente aqui está brincando para poder até, né, desanuviar um pouco, que a gente sabe muito bem que quem pratica jornalismo fora dos grandes centros tem dificuldades em dobro, né? Se a gente está aqui num grande centro e a gente tem um jornal, uma grande empresa por trás, um departamento jurídico que nos acolhe, né? Imagina você estar distante de tudo isso a centos de quilômetros e você está muito exposto. Eu acho que é oportunidade que, para mim, eu já ganhei o dia, porque conhecer um monte de gente que acredita no que faz e apesar de todas as, né, as circunstâncias, ao contrário, continua fazendo, eu acho isso, sabe, para mim, já ganhei meu dia, já está ótimo. Não preciso ir para ali para o beco, mas vou a João Pessoa e vou lhe visitar. Acabou, está fechado. Eu queria só provocar agora uma outra coisa. A gente está aqui falando muito das nossas experiências, às vezes experiências ruins, mas bem construtivas. Para quem está começando agora na profissão, o que a gente pode dizer exatamente para quem está começando na profissão, né? Apesar de todos esses, né, de todas essas dificuldades, por que a gente continua fazendo o que faz, o que gosta? A resposta é simples, Angelina. É a melhor profissão do mundo. É a mais interessante. É a que promete mais emoções. É a que faz você ficar no... Você vai no acontecimento. Todo dia é uma surpresa. Se não tiver surpresa, não tem jornal. Então, isso é muito bom. Então, não tem rotina. No caso, eu estou fazendo esse ano 40 anos de jornalismo. 40 anos que eu entrei na profissão, numa redação pela primeira vez. E me apaixonei. Hoje, 40 anos depois, eu tenho a mesma paixão do primeiro dia. Uma paixão que não envelheceu. Não me olhem com essa cara, eu comecei muito cedo. Antes de entrar na universidade. Mas o que esse ano, eu decidi que eu ia me dar um presente. E meu presente ia ser fazer reportagens. Eu fiz algumas reportagens, eu comecei com a reportagem que hoje é premiada aqui em reportagem de TV. E esse, portanto, é o meu grande presente do ano. Então, é uma emoção enorme que ele tenha sido premiado. E aí fomos... não é que todo mundo foi dar o meu presente. Eu, para mim mesmo, disse assim, eu vou fazer isso porque eu quero botar pé no chão, sair do estúdio do salto alto. E fui fazer reportagem. Fiz essa e fiz outras. E aí eu e Cláudio e Renato falando, vamos fazer essa, discutimos a pauta. E aí foi uma coisa tão incrível. Eu renovei, se eu tivesse tido alguma dúvida alguma vez na vida, a minha paixão pelo jornalismo ao fazer essa reportagem da Uma História Inacabada, do Rubens Paiva. Porque tudo de bom que acontece numa reportagem aconteceu nessa. A primeira, a liga entre as pessoas trabalhando na mesma paixão. Então, Cláudio Renato, eu, a Cristina Aragão, que foi a editora, o Walterman Júnior, que não está aqui, que foi o editor de imagem, e que ele é muito jovem, ele não viveu nada do que a gente estava contando, né? E ele, quando a Cristina foi dizer que ele era o escolhido, significava que ele ia ter que ralar muito, ralar pra caramba, ele agradeceu ter sido escolhido, a chance, a oportunidade. É isso que faz o jornalista. Essa resposta do Walterman Júnior, dizer, olha, eu agradeço a chance, porque eu vou ralar muito, não vou ter fim de semana, vou trabalhar até tarde, vou passar a noite, às vezes, aqui editando, né? E a gente pensou nessa matéria eu estava fazendo as outras coisas que estava fazendo, cada um de nós estava com outras atividades, mas todo o tempo livre, e todo fim de semana, e todo feriado, era dedicado a fazer essa matéria, e a pensar essa matéria. E a gente trocava e-mails de madrugada, e um dia a gente descobriu que a gente tinha sonhado com o Rubens Paiva. Nós três tínhamos sonhado com o Rubens Paiva. Então, a gente ficou completamente mergulhado. Qual era o nosso objetivo inicial? Era tratar, Angelina, não assim, o desaparecido político não como uma abstração. Ele era uma pessoa, ele tinha família, ele tinha um endereço, ele tinha emoções. Então, vamos reconstruir os passos para que quem
não o conheceu, saiba exatamente quem é ele, a pessoa que foi perdida dessa forma, né? E um dia a gente estava na redação conversando, a gente ficou procurando informação o tempo todo. De repente eu falei, a Cristina falou, não, a gente tem que dar circunstâncias, porque muita gente pode não saber o que era isso, o que era esse tempo. E aí eu falei, claro, a maioria não tinha nascido ainda. Ela falou, a maioria quanto? IBGE, alô, quantos tem menos de 41 anos? 68% da população brasileira não tinham nascido quando o Rubens Paiva foi morto.